urnas deram seu recado e um novo governo tomou posse. Não sem muita turbulência no caminho. Uma disputa acirrada marcou aquela que tem sido considerada a eleição mais importante desde a redemocratização. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para o seu terceiro mandato com mais de 60 milhões de votos, tornando-se o candidato mais votado da nossa história. Ele retorna ao Palácio da Alvorada 12 anos depois para governar um país em crise, polarizado e que clama por uma reconstrução sólida em bases democráticas. Mas e as mulheres? O que a vitória de Lula representa na luta por direitos sexuais e reprodutivos? Será que poderemos finalmente avançar? Nós te convidamos a fazer essa reflexão conosco nos próximos minutos. Vamos juntas? Futuro do cuidado nas eleições. Campanha nem presa, nem morta. Olá, eu sou Viviane Nascimento e este é o podcast especial Futuro do Cuidado nas Eleições. Acabamos de sair de um processo eleitoral desgastante e de um fim de governo que até o último minuto tentou atacar os direitos das meninas, mulheres e de todas as pessoas que gestam. Mesmo que apertada, a escolha da maioria da população em âmbito nacional foi pela não ruptura do Estado Democrático de Direito. Ganhou a proposta de um projeto de país mais inclusivo, o que não significa que o conservadorismo foi derrotado definitivamente. Muito pelo contrário, a pauta moral também elegeu seus representantes, que chegam com força nos governos estaduais e casas legislativas. Mas o que nós, como movimento, aprendemos nesses 4 anos de gestão bolsonarista no governo federal e no Congresso? Laura Molinari, nossa companheira da campanha Nem Presa Nem Morta por Aborto, fala um pouco do fim desse período. Acho que a avaliação compartilhada, é de que foram anos de muita resistência, desde o golpe, na verdade, ou até um pouco antes, com o PL 5069 de Eduardo Cunha, que essa bancada fundamentalista no Congresso, e os grupos políticos fundamentalistas conseguiram cada vez mais poder, seriam anos de muita dificuldade e tentativas de retirar direitos já garantidos, e de impossibilitar o avanço das agendas de direitos sexuais e reprodutivos. Então, acho que essa avaliação se concretizou, de que foram anos de resistência e de tentativas, tanto no Congresso quanto no Executivo, de limitar ou impedir o acesso a alguns direitos, como o direito ao aborto legal, que já existe há 80 anos no Brasil. Paula Viana, enfermeira, arteterapeuta e uma das coordenadoras do Grupo Curumim, concorda que foram tempos de resistência intensa. Tem sido muito difícil nesses 4 anos, porque a gente tem uma ação muito orquestrada, entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, esse locus do poder legislativo, do locus da nossa luta, que a gente vem desde sempre, a gente tem uma garantia constitucional, por exemplo, que não estabelece tempo de início de vida, não estabelece isso, mas é um direito constitucional nosso e que vem sendo o tempo todo ameaçado, através dessas tentativas no poder legislativo. E nesses 4 anos a gente viu o desmonte dos serviços, até mesmo nos níveis estaduais, porque, claro, o nível federal ele tem um papel muito importante de recomendar, de orientar certas medidas, certos procedimentos, manuais técnicos, que são, vamos dizer, sub-leis, são mecanismos do executivo de estabelecer padrões de atendimento, estabelecer protocolos da assistência à saúde e tal.
Então, isso a gente também teve que transformar, né, a nossa luta, que é uma luta para a garantia desses direitos, numa luta que a gente também vinha travando no poder legislativo, que é de barrar retrocessos, né, de defender o que já existe. Olhando mais especificamente para o Legislativo Federal, a socióloga Natália Mori, da Articulação de Mulheres Brasileiras, aponta o crescimento nas últimas legislaturas de parlamentares conservadores. Então, assim, a gente já vive uma tendência de maior presença de um campo parlamentar anti-direitos humanos, vou falar de uma forma geral. Então, mais boi, mais Bíblia, mais que a gente estava brincando, mais de banco, né? Essa representação dessas bancadas, ela vem já num contínuo de crescimento, né? Então, a legislatura que termina agora, ela foi bem demonstrativa desse sentido, porque ela também acompanhou uma eleição de 2018 completamente problemática, né? A gente viveu um golpe de Estado em 2016 e todas as forças do campo de qualquer espectro ideológico apostaram que a saída dessa crise, desse golpe, se daria dentro de um processo eleitoral, né? Dentro de um golpe. Então, inúmeras questões para a gente pensar. Esses parlamentares que se colocam desse campo fazem uma defesa muito, em termos de propostas que dizem respeito a valores, muito conservadora e uma agenda muito de liberalizante e de tirar o compromisso do Estado com a promoção, né, do cuidado da população, etc. e tal, né, o Estado mínimo e tal. Mas nem tudo foi negativo. Laura Molinari acredita que, apesar da turbulência, foram anos de aprendizado. Eu acho que, apesar disso tudo, teve uma mobilização muito grande da sociedade nos momentos em que esses ataques aconteceram, né, e que impediram que a gente terminasse 4 anos de governo Bolsonaro, mais 2 anos de governo Temer, com perdas significativas no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. E acho também que o debate na sociedade avançou bastante, né? Acho que, infelizmente, a partir de alguns casos emblemáticos, sobretudo das meninas grávidas, né, em 2020, no Espírito Santo, e ano passado, em 2022, em Santa Catarina, mas foram momentos em que a gente conseguiu uma opinião pública favorável, né, para que essas meninas tivessem o direito ao aborto, uma opinião pública que repudiou as tentativas do judiciário, sobretudo, né, de impedirem que elas tivessem acesso a esse procedimento, e acho que teve uma diversificação muito importante também de narrativas e de argumentos favoráveis, sobretudo ao direito ao aborto, né, então, para além, por exemplo, do fato de meninas, né, menores de 14 anos terem direito ao acesso ao aborto legal por lei, a gente começou a ver outros argumentos, né, como a gravidez em meninas acaba prejudicando e colocando em risco a saúde delas, né? Então, acho que isso foi um avanço importante em termos de narrativa e de disputa da sociedade, porque são pouquíssimos, né, abortos legais realizados, por exemplo, em caso de risco de vida. Então, acho que a gente teve um saldo, assim, que eu não posso dizer que foi positivo, né? A gente teve na pandemia altos índices de mortalidade materna, por exemplo, 8 a cada 10 gestantes que morreram no mundo de Covid eram brasileiras. Então, não dá para dizer que é um saldo positivo, mas acho que a gente conseguiu efetivamente barrar muitas tentativas de retrocesso e avançar no debate com a sociedade. Paula Viana também aponta que a militância precisa olhar para os últimos 4 anos e entender onde e como atuar. A gente sai com muitas lições no campo do direito à saúde, direitos reprodutivos e direitos sexuais. A gente sai com muita clareza de que, por exemplo, a luta pelos direitos reprodutivos, por uma saúde reprodutiva, a luta, ela converge na luta pelo SUS, na luta por uma saúde de qualidade, gratuita, né? Uma saúde que seja mais vascularizada dentro desse Brasil que é tão
continental e por isso é tão difícil, né, de garantir, né, um mínimo básico, pelo menos. Muitas políticas, além de ser revistas, né, reconduzidas, elas vão lidar que esses 4 anos marcou, né, de retrocesso e desacreditar, né, na ciência e na tecnologia. Isso tem um prejuízo enorme, isso causou uma mágoa, né, aí, tem uma marca aí que vai ser difícil. Por exemplo, transformar profissionais de saúde que atendem a mulher que vai ao serviço de aborto legal em agentes de segurança, né, agentes de polícia. Não é papel do profissional de saúde denunciar a violência que aquela mulher sofreu ou denunciar um procedimento de abortamento que ela talvez tenha iniciado. Não é papel dele fazer isso. Esses 4 anos ele também deixou marcas, né, que além da gente ter que reconstruir, a gente vai ter que curar isso. A gente vai ver como é que a gente consegue retomar a confiança, de trazer um ambiente de segurança para aquelas pessoas que precisem acionar um serviço desse e trazer mais esse ambiente, né, de confiança entre profissionais, entre gestores da saúde, para que seja um ambiente confortável, mínimo, para as mulheres e pessoas que precisem. O período eleitoral foi marcado pela disputa entre projetos antagônicos de país, representados por Lula e Bolsonaro. Debate que se intensificou no segundo turno, mas que esteve presente em toda a campanha. E como analisamos no nosso episódio anterior, o aborto e a supressão de direitos sexuais e reprodutivos voltaram a ser usados apenas como elemento acusatório, sem que houvesse espaço para um debate qualificado sobre o tema. Em abril do ano passado, né, um pouco antes do início da campanha, a gente já teve o Lula se posicionando, né, se adiantando um pouco nesse debate, que marca todas as campanhas majoritárias há alguns anos já. E se antecipou de uma maneira bastante positiva e que reflete bastante a opinião de quem defende direitos humanos, né? De que o aborto é, de fato, uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos e não uma questão de opinião, né? Então, acho que foi positivo ele ter pautado o debate desse lugar, eu acho que isso foi realmente inédito, mas ao longo da campanha, especialmente entre o primeiro e o segundo turno, foi um tema novamente usado para polarizar, né, dos dois lados, assim, quem é mais ou menos aborteiro. O debate acabou caindo um pouco nesse lugar, tanto, né, para quem estava fazendo a campanha do Lula quanto do Bolsonaro. Então, foi um tema usado para polarizar, sem, de fato, colocar o tema no lugar a que ele pertence, que é o lugar dos direitos da saúde, assim. Não é uma novidade, eu acho que é um pouco do que acontece mesmo nos momentos de campanha eleitoral. E acho que isso é bem ruim porque interdita um debate que é urgente, né? Um debate de saúde, a precarização das condições de vida das pessoas no Brasil nos últimos anos é absurda, o nível de pobreza, de miséria, de falta de acesso a trabalho, a renda, à saúde. Então, trazer um tema tão importante que efetivamente, né, é central no plano de vida das famílias brasileiras e sobretudo das mulheres e outras pessoas, né, com capacidade de gestar, é bem ruim e não colabora para uma perspectiva de justiça social, né, de que as pessoas precisam, sobretudo nos momentos em que a vida está tão difícil e precária, ter opções de viver da maneira que elas acharem que for possível, né? Então, acho que descolar o debate, né, da questão de direitos e de saúde é ruim, mas também acho que a gente, no final do ano, né, depois já da campanha eleitoral, conseguiu novamente os movimentos feministas trazerem um debate a partir do Estatuto do Nascituro para um lugar de direitos, de saúde, né, impedir um retrocesso. Então, acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, fechar o ano mostrando a resistência e pautando, de fato, o que a gente defende, sem polarização, sem opinião, enfim. Foi desperdiçada mais uma vez a oportunidade de discutir a interrupção voluntária da gravidez de modo a informar corretamente a população. E vários parlamentares que estarão na nova formação das casas legislativas
usaram uma suposta guerra contra o aborto como plataforma eleitoral. Mas antes de terminar o governo Bolsonaro, a composição do Congresso que acompanhou seu mandato tentou uma última cartada, pautando novamente o Estatuto do Nascituro, o projeto de lei 478 que desde 2007 vem tramitando e sendo alterado na Câmara e que na prática proibiria totalmente o aborto no país, inclusive nas possibilidades previstas em lei. Laura Molinari acompanhou de perto essa última tentativa. O enfrentamento ao aborto, né? O enfrentamento aos direitos humanos é uma agenda prioritária desse grupo, foi responsável também pela eleição do Bolsonaro em 2018. Então, a tentativa, né, de no final do governo, né, que não tinha ainda conseguido avançar de maneira substancial nessa agenda para conseguir pautar um projeto de lei que há 15 anos já tenta retroceder os direitos reprodutivos das mulheres e pessoas que gestam, foi realmente, eu acho que o último respiro bolsonarista para responder a esse grupo de apoiadores que sustenta essa visão contrária aos direitos humanos, assim, especialmente ao direito ao aborto. Então, apesar da gente ter tido retrocessos no executivo, né, com notas técnicas e portarias que dificultavam, por exemplo, o acesso ao aborto legal nesses 4 anos de governo Bolsonaro, substancialmente, mesmo com um Congresso bastante conservador, né, e contrário ao direito ao aborto, não houve avanços significativos, né? Pelo contrário, a gente teve em 2020, por exemplo, uma tentativa do senador Eduardo Girão, do Ceará, de pautar o Estatuto da Gestante, né, que na verdade não trazia nenhum tipo de nova proteção à gestante, não falava de violência obstétrica, não propunha nenhum tipo de enfrentamento à mortalidade materna brasileira durante a pandemia, mas que tentava também retroceder no direito ao aborto. Então, houve uma tentativa, né, algumas tentativas de ir no Congresso, sobretudo, onde eles têm maioria, de avançar, e aí eu acho que é muito importante ressaltar que nesses 4 anos, a articulação, né, dos grupos feministas e de mulheres com parlamentares progressistas, né, sobretudo da frente feminista e antirracista do Congresso Nacional, foi fundamental, sobretudo agora no Estatuto do Nascituro, para alertar, né, o que estava sendo proposto, essa tentativa de pautar o Estatuto já ao apagar das luzes nas últimas semanas de Congresso, quando geralmente, né, a dedicação é para você votar questões de orçamento, de transição. Então, essa parceria foi muito importante para a gente conseguir alinhar as estratégias de resistência, tanto dentro do Congresso quanto na sociedade, né, para conseguir apoio. E eu acho que isso foi fundamental, acho que não se esperava uma reação desse tamanho do campo feminista, né. Na última sessão, por exemplo, da Comissão da Mulher, em que tentaram pautar o Estatuto, né, você percebe que eles já tinham também aumentado a mobilização do lado deles, levaram, né, o Padre Lloyd, que já foi inclusive condenado no STF por ter impedido uma mulher de realizar um aborto legal, né, ele foi levado lá pela Cristiane Nieto, deputada bolsonarista, reeleita fundamentalista. Então, acho que foi um exemplo também de como que essa articulação, que vai precisar ser reforçada daqui para frente, né, porque o Congresso vai estar ainda mais conservador do que da última legislatura, precisa continuar e ser aprimorada para a gente conseguir desenvolver e colocar em prática as estratégias criativas de resiliência dentro do Congresso, né? Mas como ficou o Congresso nessa nova legislatura? Com relação à representação de gênero, houve um aumento do número de mulheres na Câmara Federal, em torno de 18% em comparação à última legislatura. Foram eleitas 91 mulheres entre os 513 parlamentares que atuarão até 2026. Infelizmente, nem todas abraçam causas feministas. Pelo contrário, você tem cada vez mais, especialmente a partir dos últimos pleitos eleitorais, 2018 também marcou bastante, um aumento de mulheres do espectro conservador, do espectro anti-direitos humanos também. Ou seja, isso tem demonstrado para a gente que também os partidos de direita têm investido
em candidaturas de mulheres desse campo conservador tentando se aproveitar de que, querendo ou não, há mais debate, né, na sociedade sobre a nossa presença nos espaços de poder, né? Lógico que junto com isso, com uma série de sacanagens, né, como de roubalheiras e crimes, né, como candidaturas laranjas, como péssima distribuição desigual de recursos, tal. Então, sim, bastante mulheres do campo conservador sendo eleitas também. Natália, analisando a configuração de forças, a formação mudou muito em relação à anterior? Sob o ponto de vista das pautas dos direitos sexuais e reprodutivos, a situação ficou mais complicada na Câmara ou no Senado? O Senado está bem ruim, já tem há um tempo, inclusive, né? Tanto quando a gente foi tentar, quando a gente construiu toda a dinâmica da frente parlamentar, feminista, antirracista com participação popular, a gente não conseguiu, à época, ter senadoras chegando junto, né? Você tem um destaque maior no fim dessa legislatura, né? De uma ou outras com a própria CPI, né? Que tratou da questão do Covid, tentando responsabilizar o governo autoritário, fascista de Bolsonaro, né, nesse processo. Ali você vê um destaque da Leila, do vôlei, você vê um destaque da participação da Simone Tebet, que teve um papel importantíssimo, né, para esse segundo turno, para a eleição do Lula também, esses destaques que foram aparecendo. Mas no Senado foram eleitas agora 4 companheiras nada, né? Só uma do bloco de esquerda, né? Tereza Leitão, que vem pela Pernambuco, mas a gente também elegeu, eu sou do DF, né? Vontade de cortar os pulsos quando pensar que Damares, deputados. No Senado isso tudo é sempre mais difícil. Tanto que a gente tem um esforço maior de tentar incidir nas nossas pautas quando estão na Câmara, porque no Senado sempre complica, né? E aí, nesse sentido, a gente vê também uma melhora, mesmo se você pegar o número puro, olhar a distribuição e você constatar que você tem, de fato, maior presença também do campo conservador, é real. Mas a gente vai vendo também um crescimento da bancada de esquerda, de uma bancada pró-direitos das mulheres, feminista, antirracista, também cresce. Então, a legislatura, né, a 57ª, se eu não me engano, que começa em fevereiro, ela já vem com pelo menos 35 deputadas de um campo mais de esquerda eleitas, mais comprometidas com as nossas pautas, inclusive a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos. Certamente isso é algo que a gente tem que vibrar, que a gente tem que ficar feliz, porque você começar nomes como toda a bancada do PSOL, né, 2 indígenas, sendo uma liderança nacional, né, como Sônia Guajajara, mas Luiz Erundina, se você pegar, né, aí a reeleição de Sâmia, a chegada de Érica Hilton, então assim, o Congresso vai tremer, gente, vai tremer, e o que a gente tem visto é que são essas mulheres negras, né, jovens, lésbica, trans agora, indígenas, que fazem a diferença e estão levando a pauta e a resistência, né? Além do Congresso, ficamos atentas também à formação dos ministérios do novo governo Lula. Nomes promissores tomaram posse em pastas centrais, como a da Saúde, com a ex-presidenta da Fiocruz, Nízia Trindade, de Direitos Humanos, com Silvia Almeida, das Mulheres, com Aparecida Gonçalves, e de Igualdade Racial, com Aniele Franco. Eu acho que, para além, né, de nomes de peso que têm atuado, né, historicamente em defesa dos direitos humanos, à frente de algumas pastas que são essenciais para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, acho que uma coisa interessante que também está sendo proposta agora no governo Lula, com a composição dos ministérios, é que a transversalidade das agendas, né, tem sido priorizada, né? Eu assisti já algumas discursos de posse, né, dos ministros e ministras, e realmente a transversalidade das ações, né, e a interlocução dos ministérios
vai ser priorizada. E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre direito ao aborto, direitos sexuais e reprodutivos, a gente está falando de justiça social, né? Então, você não tem como descolar a decisão sobre a interrupção da gestação, por exemplo, né, de políticas de educação sexual e reprodutiva, de ampliação do acesso à renda e ao trabalho, do enfrentamento à violência de gênero. E também acho que são pessoas que, de fato, têm um entendimento de direitos humanos, de direitos sexuais e reprodutivos bastante próximos, né, das agendas de luta dos movimentos feministas. A própria Aniele Franco, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, que estava à frente, né, do Instituto Marielle Franco, que lançou uma agenda para os candidatos e para as candidatas, a agenda Marielle Franco, que falava, por exemplo, em direito ao aborto e justiça reprodutiva. Então, são pessoas que, de fato, estão comprometidas com os direitos humanos das mulheres, meninas e pessoas que gestam. Então, existe um potencial da gente ter políticas públicas de atenção à saúde, de garantia de direitos melhores do que nos últimos 6 anos, né? Eu acho que, no caso do Ministério da Mulher, né, a Cida é um nome bastante reconhecido no enfrentamento à violência de gênero, que foi completamente escanteada, né, nos últimos 4 anos. Houve um desinvestimento de mais de 90% nessas políticas, um foco muito grande na família e não na mulher, né? Mesmo as políticas públicas para a maternidade não enxergavam a mulher ou a pessoa que gestam como sujeitos, né? Então era muito focado mesmo na saúde materna, não só na saúde da mulher. Então acho que agora a gente também tem um potencial de fato, construir políticas públicas dentro do Ministério da Mulher, por exemplo, do Ministério da Saúde, que vão trazer a mulher enquanto sujeito de direitos descolado da função reprodutiva dela, né? Que foi o que a gente viu nos últimos 4 anos, 6 anos, se a gente for considerar os 2 anos de Temer e depois do golpe. Diante desse novo cenário, como vocês acham que nós, que atuamos em prol dos direitos sexuais e reprodutivos, devemos agir? A gente precisa também enxergar isso com muita, até um olhar de controle social. A gente sabe sim da dificuldade, mas não podemos aceitar que a cada dificuldade somos nós mulheres negras, né? Eu falando pelas mulheres negras, nesse sentido, são as mulheres negras que sofrem, são as mulheres indígenas que sofrem. Então, a cada crise somos nós que devemos pagá-la. Nós temos que voltar muito para aquele olhar de controle social mesmo, aquele olhar que construiu essas políticas, né? Na década de 90, com o começo de 2000, que foram experiências de construção e de muito debate e de locais, assim, de lugares de muito diálogo, divergências, mas de diálogo, na percepção de que a gente sim vai lidar com um Estado que vai ter menos recurso, né? Vai lidar também, por exemplo, com o que já foi estabelecido depois da aprovação da EC 95, que diminui aquele gasto básico, né, com saúde, com educação, e o SUS tem sido terrivelmente massacrado com essa PEC. A gente está vendo no dia a dia a precarização dos serviços de saúde e crescendo, sim, o nível de rede de saúde complementar, suplementar, crescendo essa rede privada de saúde e empobrecendo cada vez mais o SUS. Então, a gente tem que lidar com essa situação e não perder esse olhar que foi construído e de controle social sobre as políticas públicas. A gente tem que saber se a gente tem sido e vai ser prioridade ou não mesmo na gestão. Eu acho que um avanço importante é a nossa capacidade de articulação e de ampliação, né, do nosso campo de luta. A gente teve, por exemplo, nos últimos 4 anos, né, acho que foi no ano passado, uma nova DPF protocolada no Supremo Tribunal Federal para garantia do aborto já previsto em lei, né, dos casos que já são autorizados por lei e que não veio do campo feminista, né, veio do campo da saúde coletiva, da bioética. Então, acho que essa ampliação do nosso campo de luta e essa transversalização das agendas, né, foi um aprendizado importante e garantiu a resistência nesses últimos 4 anos e garantiu também alguns avanços. A gente tem hoje, por exemplo, uma experiência bem-sucedida de aborto via telemedicina, né?
num governo Bolsonaro que tinha como agenda prioritária o enfrentamento ao aborto. Então, eu acho que essa capacidade de articulação com diferentes campos da sociedade para a garantia dos direitos humanos tem sido uma experiência positiva e fundamental para a resistência. E acho que daqui em diante, tanto para a resistência no Congresso, né, quanto para fazer avançar algumas agendas no Executivo, essa articulação vai ser bastante importante, né? Existe, a estratégia está colocada, é visível, né? Então, por um lado, ao mesmo tempo que aumenta o tanto de mulheres verdadeiras patriarcas de saia, como eu gosto de falar, crescem também as sementes de Marielle, crescem também as sementes da resistência, e isso é muito importante. Então, a gente tem que estar olhando para isso e ter cada vez mais uma estratégia conjunta de fortalecer, por parte de quem é ativista de movimento social e não está na representação parlamentar, esses mandatos precisam estar fortalecidos. Então, a gente precisa acompanhar, chegar junto, porque também dentro desse patriarcado que nos impede de exercer poder, né, que faz de tudo para atrapalhar a nossa chegada nesses lugares, o crescimento da violência política é assustador. E nessa legislatura, isso teve também um elemento muito importante, muito presente, né? Especialmente quando se falava dos temas de direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente tem que estar colada nesses mandatos para fortalecer, para dar visibilidade, para denunciar, etc. e tal. O resultado das urnas nas eleições de 2022 nos diz que nossa capacidade de articulação e de mobilização, que conseguiu impedir muitos retrocessos nos últimos anos, agora deve ser nossa força para avançar. Há esperança no nosso horizonte, mas também muito trabalho pela frente. A gente também tem não só o desafio de construir políticas públicas, mas de reconstruir uma relação com o governo e com o Estado que não passa pela cooptação, nem pelo silenciamento. Como que a sociedade agora pode transformar esses 4, 6 anos de experiência em política pública e influência para que esse governo consiga concretizar as nossas agendas prioritárias, né? Acho que essa relação ela vai precisar ser construída, ela já está sendo construída, né, óbvio, desde o momento da campanha eleitoral, quando a gente disputou um modelo de país mesmo, mas agora a gente também vai ter esse desafio, né, de reconstruir as nossas relações. Eu acho que as mulheres, as pessoas que podem gestar, parir, abortar, menstruar, essas pessoas, elas precisam estar nos lugares de poder, nos lugares da gestão pública e nos lugares que elas possam colaborar numa decisão mais próxima da realidade de todas as pessoas. Mas tem muita potência. Essas pessoas, essas mulheres são muito aguerridas e é possível melhorar essa relação. Para mim, o diálogo entre movimentos, ativistas e parlamentares, executivos é essencial para a gente pressionar e melhorar a qualidade democrática para melhores direitos para nós. Nem presa, nem morta. Este foi o segundo e último episódio da nossa série especial sobre as eleições de 2022, intitulado Vencemos. E agora? Vencemos mesmo? Que teve montagem, mixagem, identidade sonora e finalização da ONG Criar Brasil. A identidade visual é criação de Isabela Velar. Produção de Leina Pérez e Aline Araújo. Legendagem de Cris Kenny com revisão de Ângela Freitas. Eu, Viviane Nascimento, tive o prazer de entrevistar nossas convidadas, além de realizar roteiro e locução. Participaram da elaboração desse episódio Anis Instituto de Bioética, Grupo Curumim, Núcleos de Comunicação da Rede Feminista de Saúde, Portal Catarinas, Sépia, Coletivo Margarida Alves. Agradecimentos especiais àquelas que abrilhantaram este episódio. Nossas convidadas, Paula Viana, Natália Mori e Laura Molinari. Quer saber mais sobre as lutas feministas e direitos reprodutivos? Acesse nosso site futurodocuidado.org.